Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 11 de agosto, hoje é sexta-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santa Clara. Santa Clara é virgem e fundadora. Ela, junto a São Francisco de Assis, vivem de fato esta transformação, amados irmãos e irmãs, na igreja, transformar a igreja, reformar a igreja, a partir da entrega à vida simples, à pobreza. Viver de fato os conselhos evangélicos de forma profunda, de forma viva e fazer com que o evangelho se torne carne viva, vida em suas vidas. Que o Senhor nos ajude, que nos conceda exemplo desta grande mulher, a graça também de doarmos e entregarmos por amor a nossa vida a Cristo, na vida cotidiana, fazendo com que o Evangelho se torne vida em nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então restituirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Clara nasceu na Itália em 1193 e lá faleceu em 1253. Renunciou à nobreza e à riqueza para viver o ideal de pobreza de São Francisco de Assis, com o espírito imerso na piedade, na penitência e na caridade, fundou a fraternidade feminina conhecida como Clarissas, cuja espiritualidade é voltada para a pobreza, a oração e a ajuda aos necessitados. Seu exemplo nos anime a ser no mundo um sinal visível da presença de Cristo. Então, que o exemplo de Santa Clara nos ajude, amados irmãos e irmãs, a ser este sinal visível de nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo. Nós contamos ainda, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32 a 40. O livro do Deuteronômio, então, é esta segunda lei, poderia assim ser dito, mas vamos tomá-lo também como um grande discurso de despedida de Moisés. E a passagem que hoje nos é confiada pela igreja diz: Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo a outro do céu, se houve jamais um acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. Que acontecimento é este? O acontecimento de um Deus que vai ao encontro do seu povo e com mão forte o resgata da escravidão para fazê-los livres. E estes, amados irmãos e irmãs, são capazes
de ouvir o Deus da vida que fala a partir então do monte. Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus do meio do fogo, como tu ouvistes, e tenha permanecido vivo? Ou terá vindo algum Deus escolher para si um povo entre nações por meio de provações, de sinais, prodígios, por meio de combates com mão forte e de braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor teu Deus fez no Egito diante dos teus próprios olhos? Então, o Deus da vida, o Deus que vem ao encontro. E olha a promessa que Deus faz por meio então de Moisés. Reconhece, pois, hoje o Deus da vida. Então o Senhor quer que possamos reconhecê-lo. E grava em teu coração que o Senhor teu Deus lá no céu, lá em cima do céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Por isso, guarda as suas leis e seus mandamentos. Guarde a lei do Senhor Deus. O Deus que é o único, vivo e verdadeiro, que por amor nos criou e nos convida a participar da sua vida, da sua glória. Por isso, somos convidados com o salmista a dizer: penso em vossas maravilhas, ó Senhor. Penso em vossas maravilhas, ó Senhor. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, nos coloca diante deste convite de Jesus. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a cruz de Cristo, assumir a cruz não é, amados irmãos e irmãs, instrumento de perdição, não é motivo de escândalo. A cruz é o caminho, é o instrumento que Deus utilizou para a nossa salvação. Por isso, somos convidados a abraçar a nossa cruz cotidiana, sejam os nossos desafios cotidianos, os sofrimentos, a nossa luta contra o pecado, enfim, amados irmãos e irmãs, abraçar as cruzes cotidiana, a cruz de cada dia, e seguir ao Senhor, seguir a Jesus Cristo, seguir o Deus que nos ama, nesta liberdade de filho e filha de Deus, de tal modo que não se apegue à vida presente, mas confie inteiramente a Deus, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, ou seja, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, vai encontrá-la. São Francisco de Assis e Santa Clara vivem de fato esta entrega amorosa e total. Depois, tendo a oportunidade, procura no YouTube a canção Doce é Sentir. Retrata de fato essa vida, essa busca de um coração que encontrou o Senhor e que quer de fato se entregar inteiramente a Ele. Doce é sentir em meu coração, sentir no coração a graça, o auxílio de Deus, o Deus que nos ama, o Deus que nos protege, o Deus que não é indiferente para com os nossos sofrimentos, para com as nossas angústias. É o Deus da vida que caminha ao nosso lado, que é o sirineu cotidiano. O Senhor Jesus diz: tome a tua cruz de cada dia e siga-me. E o próprio Senhor, amados irmãos e irmãs, já deu testemunho que tomou a nossa cruz em nosso lugar, carregou a nossa cruz. Porque se nós olharmos para o mistério da cruz de Cristo, sobretudo quando Jesus troca de lugar com Barrabás, que significa o filho do Pai, os filhos do Pai. Então todos nós somos filhos deste Pai que tanto nos ama, como Jesus nos ensina quando rezardes, dizei: Pai nosso, somos filhos de Deus Pai. Jesus troca de lugar conosco, a cruz era nossa, Jesus a abraçou para dizer: Ele está nos ajudando a carregar a nossa própria cruz. Portanto, quem quiser seguir, renuncie a si mesmo, ou seja, assuma a vida de Cristo. Procure viver o caminho do Senhor. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cotidiana e siga-me. Que o Senhor nos conceda esta graça.
a graça cotidiana, amados irmãos e irmãs, de amá-lo, servi-lo de todo o nosso coração. Que Santa Clara de Assis, São Francisco de Assis, interceda a Deus por cada um de nós, para que possamos, amados irmãos e irmãs, servir o Senhor com a nossa vida e o nosso coração. Fazei, Senhor, instrumentos de vossa paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.